Ontem o porta-voz disse o seguinte... novo recuo, né? Então, é isso. Olha aqui, ó, Cláudio. Recuo. A gente separou um trechinho aqui ontem da coletiva do porta-voz, o general Otávio Rego Barros. Limitando o crescimento das despesas ao índice da inflação do ano anterior. O presidente da República defende uma mudança nessa lei, pois se isso não for realizado, não for feito, nos próximos anos, a tendência é o governo ficar sem recursos para pagar despesas de manutenção da máquina pública. O governo não irá exigir mais impostos da sociedade para conseguir equilibrar as contas públicas. Então, é preciso mudar a dinâmica das despesas obrigatórias. Se isso não for feito, a partir de 2021, o teto dos gastos já será um problema, pois a dinâmica dita acima atual faz com que cada vez mais falte espaço para investir. Exatamente o oposto do que disse o presidente da República nessa manhã, né? É impressionante, o porta-voz sofre, viu? Porque porta-voz de presidente... Depois jogam a culpa no porta-voz, né, Cláudio? É, exatamente. Manda o coitado do Otávio do Rego Barros fazer essa declaração, ele vai lá, disciplinado como é, cuidadoso como é, ele vai lá e faz e tal. Aí, pô, amanhece o dia, o cara já mudou de ideia. Olha, aqui... Agora, o que houve nessas 12 horas, né? Porque a gente está falando Jornais. de um espaço de 12 horas, né? Imprensa, olha, é aquela coisa que eu já disse aqui. O presidente acorda das 4h15, 4h30 da manhã, todos os dias. Ele não tem com quem conversar. O que é que ele faz? Vai ler as notícias, vai ler jornais, os jornais que estão saindo ao amanhecer, ele lê tudo quanto é Então, assim... e ele, certamente, nesse momento, é que ele percebe que a rebordosa é grande. Quando vinha sendo a reação a essa coisa que ele falou do teto de gastos, era uma reação muito forte. Ele acabou se convencendo, deve ter sido isso, né? Porque não é possível imaginar que ontem à noite o governo tinha uma posição e às 9 da manhã já tinha mudado de posição novamente, né? Teria sido um sonho? Eu acho que ele caiu da cama. Ele rolando lá, falando teto de gastos, não, pode ter sido. Ou então um telefonema, eu vou até apurar essa história, talvez um telefonema do Paulo Guedes, presidente, esse negócio não fala nisso não e tal, e ele então pode ter resolvido dar uma recuada. O ponto aqui é o seguinte, né? Mexer no teto de gastos envolve algumas coisas. Credibilidade do ajuste fiscal. O teto de gastos foi uma âncora extremamente relevante lá em 2016, foi quando a gente descobriu o tamanho do rombo, já era o segundo ano com déficit nas contas, a gente vai para 6 anos com déficit nas contas, então o teto de gastos foi uma âncora essencial ali para segurar e para dar a noção de que o Brasil realmente estava comprometido com o ajuste fiscal. Mexe na questão do capital político, quem é que tem capital político para liderar um processo de mudança, que se discuta que mudança vai ser feita, mas quem é que tem o capital político no Congresso Nacional para liderar qualquer mudança que mantenha a blindagem sobre o ajuste fiscal, que estabeleça as prioridades corretas. Quais são as prioridades corretas? Com o que se vai gastar o dinheiro público no Brasil? O teto de gastos, quando foi aprovado, a ideia, e tinha um cronograma pensado na equipe do Henrique Meirelles, que era o seguinte: primeiro a gente fecha o ralo e depois a gente vai fechar a torneira. Porque se a gente fechar a torneira primeiro, depois o nego não vai querer mexer no ralo. Vai falar, não, agora a gente já fechou a torneira, não precisa fechar o ralo. Então a lógica era, fecha o ralo e depois a gente mexe na torneira. O que era mexer na torneira? Fazer a reforma da Previdência até 6 meses depois. Veio o caso Joesley, a gente viu o que aconteceu. E desde então, o Congresso Nacional, que tinha que ter se debruçado sobre a questão das despesas obrigatórias, dizer, qual era o discurso na época? O teto de gastos vai forçar o Congresso Nacional a finalmente mexer no orçamento de verdade. Porque antes, como é que se fazia? Olha, cria aqui, diz que a gente vai receber uma receita X e aí eu posso aumentar a despesa. O teto de gastos diz o seguinte, pode inventar a receita que você quiser. A despesa não vai crescer. A despesa só vai crescer do tamanho da inflação. Por que que a receita pode crescer e o teto de gastos não vai deixar gastar? Porque a gente precisava contar, crescendo a economia, crescendo o PIB, a gente precisava contar
com esse aumento de receitas para ir abatendo a dívida pública. Esse era o ajuste fiscal. Não pode crescer a despesa, mesmo que a receita suba, para a gente usar esse extra para abater a dívida pública. Era assim que tinha que se dar. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra. O Congresso não se debruçou sobre as despesas obrigatórias, pelo contrário, passou lá uma PEC do orçamento impositivo e agora está se discutindo o mecanismo do teto de gastos. Então, o presidente ontem disse que quer um estudo, se assusta com o tamanho do problema, e hoje ele volta atrás. O Paulo Guedes é frontalmente contra qualquer mexida, até porque qual é a garantia de que, mesmo que faça sentido, você pensar assim, olha, vamos liberar pelo menos o investimento, libera o investimento do teto de gasto. Qual investimento? Vai investir em quê? Olha, então embute ali uma medida de que pode haver um crescimento real pequenininho, baseado no PIB do passado. Quer dizer, são fórmulas matemáticas que não existe nenhuma garantia de que isso não vai virar um grande monstro e não vai acabar tirando a garantia que o teto de gastos deu. Tentando fazer o contraponto aqui, como é que toca a vida? Então, aí que tá. Então, aí é que tá, não. Tem muito gente, difícil. né? Tem gente. Não, tem. Sim. É bonito em tese, né? Agora, assim, tem posto da Receita Federal para funcionar, tem hospital para continuar aberto, remédio para oferecer, bolsa de estudos. A gente avisa todo mundo para congelar a vida até que as contas se acertem. Estou só tentando entender aqui, porque o seu ponto é por trás do número tem gente, né? O seu ponto é super importante. Existe um ponto que faz sentido, e que é uma crítica correta que se fez ao teto de gastos, que ele era muito simplista. E tem um ponto que está sendo levantado, que é o seguinte, o teto, se ele for descumprido, o governo pode lançar mão de gatilhos que podem impor um corte drástico, que não pode aumentar salário, não pode fazer concurso, não pode ter progressão de carreira, tem uma série de gatilhos que fariam esse ajuste. A questão é o seguinte, como é que aciona o gatilho? Vai precisar descumprir o teto primeiro? Só que na elaboração do orçamento, o governo não pode prever a explosão do teto, porque aí ele já incorre em crime de responsabilidade fiscal, entendeu? Então, realmente virou uma armadilha, e esse debate sobre os gatilhos, quer dizer, melhorar o acesso ao gatilho, quer dizer, não precisa descumprir o teto, você cria ali alguns limites antes do descumprimento do teto para poder acionar os gatilhos. Então, a questão é essa, a gente está nessa armadilha, o Congresso Nacional não se debruçou sobre isso, pelo contrário, a gente acabou de ver a matéria aqui do Garrafa, dizendo que não estão nem aí, estão gastando em restaurante chique, tomando vinho, licor e mandando a conta para o dinheiro público pagar. Então, a lógica acabou se fazendo mais forte e realmente, assim, não há consenso entre os economistas, não há consenso dentro do governo, e se a bola está na mão do Paulo Guedes, ele é frontalmente contra. No Congresso Nacional, Rodrigo Maia é frontalmente contra. A solução, ninguém sabe ainda qual será. O Paulo Guedes é a favor da CPMF, né? Isso a gente sabe. Zé Paulo, essa questão da CPMF é uma loucura, porque assim, ele começou dizendo que a CPMF vai corrigir, vai desonerar a folha de pagamento, depois ele diz assim, olha, é pouquinho, é pequenininho, todo mundo sabe, inclusive ele, que a CPMF é um imposto extremamente distorcido, a gente já falou disso aqui várias vezes, e agora ele veio com a ideia, dizendo o seguinte, olha, a gente desonera a folha de pagamento para quem der emprego para jovem e para quem está desempregado há mais de 2 anos. O ministro Paulo Guedes, o rei do liberalismo, vai dizer para o empresário que para ele ter desoneração da folha de pagamento, ele vai ser obrigado a contratar jovens e quem está desempregado há mais de 2 anos, que ou não têm a experiência ou estão defasados para produzir. Então, não tem nenhuma lógica isso. A Dilma tentou a mesma coisa. Olha, eu desonero a folha se vocês criam um emprego. O empresário fez o que ele quis com a desoneração da folha de pagamento. E é assim que acontece. A pessoa tem direito de escolher. Né, Thaís? E não tem como cobrar. Do mesmo jeito que não vai ter como cobrar do empresário ele empregar gente mais jovem ou gente que está desempregada há mais de 2 anos. Infelizmente, é assim que acontece. E a CPMF vai ser implementada do mesmo jeito. Então, eu acho que bateu ali um desespero e ele começou a querer achar justificativas, assim, que tem um tom mais dramático de dizer, como assim você não vai dar emprego para o jovem? Como assim você não vai dar emprego para quem está afastado há mais de 2 anos? Mas, na hora de escolher quem produzir,